Olá, alunos do segundo ano! Realizaremos hoje a 8ª aula de matemática. Na aula de hoje, estudaremos a apostila do primeiro bimestre e faremos atividades. Então, peguem o material necessário para a aula de hoje. A apostila do primeiro bimestre, lápis e borracha. Estou esperando. Na aula de hoje, estudaremos os dinossauros e a matemática. E vocês sabiam que os dinossauros habitaram o nosso planeta na pré-história? Que os dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos atrás? Essas e outras informações descobriremos com o estudo da apostila. Quero que todos acompanhem, ouçam a leitura da apostila, página 35. Unidade 3, dinossauros e pterossauros, na medida. Número, grandezas, medidas e estatística. Suas experiências, atividade inicial. Será que na pré-história brasileira havia dinossauros? Sim, há milhões e milhões de anos os dinossauros habitaram a nossa terra, o Brasil. Se existiram, que tamanho eles tinham? Havia pterossauros, dinossauros voadores? Quanto mediam? Por que foram extintos? Pedro é fanático por novidades científicas e por pesquisas. Sempre que uma dúvida ronda sua cabeça, lá está ele, com seus livros e sites, em busca de respostas às suas perguntas. Ultimamente, dedica-se a desvendar os mistérios dos animais que viveram no Brasil durante a pré-história. Assim, já está se sentindo um verdadeiro paleontólogo, de tanto ler e aprender sobre vestígios fósseis, esqueletos, ninhos e pegadas das fascinantes criaturas que habitavam o Brasil há milhões de anos. Na escola onde Pedro estuda, por coincidência, um dos assuntos selecionados para as discussões em sala de aula foi justamente este: animais pré-históricos e suas medidas. Então, Pedro adora ciências, ele adora novidades científicas e ele está interessado em descobrir os animais que viveram no Brasil há milhões de anos atrás. E o Pedro já está se sentindo um verdadeiro paleontólogo, de tanto ler e aprender sobre vestígios fósseis. E o que será um paleontólogo? Os paleontólogos são cientistas que estudam restos de animais e plantas que viveram no nosso planeta há milhões e milhões de anos atrás. Nesta imagem você vê paleontólogos escavando a terra em busca de restos de animais que viveram há milhares de anos. Dessa maneira, buscando restos de animais e plantas que viveram há milhões e milhões de anos atrás, os paleontólogos descobrem o que aconteceu com o planeta Terra. Outra ilustração de paleontólogo, descobrindo um fóssil, restos de dinossauro. Nessa imagem você vê paleontólogos encontrando um fóssil, restos de animal, de dinossauro, que ficaram na rocha, que ficaram na pedra. Nesta foto você vê um fóssil, restos de animal que viveu há milhões e milhões de anos no nosso planeta. Na próxima imagem também você vê uma foto de um fóssil,
resto de um animal, esqueleto de dinossauro que viveu há milhões e milhões de anos no planeta Terra. O dinossauro morreu, a carne apodreceu, todo o corpo apodreceu, mas sobraram os ossos, que junto com as rochas e as pedras tornaram-se um fóssil. O resto, o esqueleto desse animal, desse dinossauro, é um fóssil. Os restos, os vestígios de animais e plantas que viveram há milhões e milhões de anos atrás são fósseis. Página 36. Acompanhem a leitura, ouçam a leitura. E sabem quem propôs esse assunto? Foi a professora de matemática, porque ela sabe que ainda existe a necessidade de encontrar semelhanças e diferenças entre as espécies que foram extintas e as que vivem hoje. A escola precisa formar pesquisadores que saibam observar, comparar e encontrar padrões na natureza, e isso requer matemática. Então, quem se habilita? Quem quer ser um pesquisador? E quem deu a ideia de estudar os dinossauros foi a professora do Pedro. A professora do Pedro sabe que é muito importante estudar ciências e matemática, entender, conhecer os animais que viveram há milhões de anos e os animais que vivem hoje, entender a natureza e usar a matemática e a ciência. Vamos observar as imagens dos animais que viveram há milhões de anos atrás no nosso planeta. O Anhanguera piscator não era ave, nem morcego, mas um réptil voador. Esse é o Anhanguera piscator. Havia dinossauros do tamanho de um pardal, de um passarinho, e outros do tamanho de um ônibus. O Bauru-titã britoi ganhou este nome porque foi achado em Bauru e era um enorme dinossauro. Os titãs eram os gigantes da mitologia grega. Os ossos em branco são os que foram encontrados pelos cientistas. O resto do esqueleto foi suposto por comparação e com outros fósseis de dinossauros. Então, o Bauru-titã foi um dinossauro encontrado em Bauru, na cidade de Bauru. E o que foi encontrado dele foram esses ossos que estão pintados em branco. Os outros ossos foram supostos, foram calculados, não foram encontrados, mas os cientistas calcularam de acordo com o tamanho dos ossos que o dinossauro Bauru-titã tinha, os ossos encontrados, eles calcularam e imaginaram de acordo com os outros dinossauros e construíram a figura do Bauru-titã. Mas o que eles encontraram mesmo foram os ossos da cauda. Os ferozes Velociraptors corriam sobre suas duas pernas, como as aves. Os Velociraptors corriam sobre as duas pernas. O fóssil do Archaeopteryx, um antepassado das aves. Então você vê restos do Archaeopteryx, fóssil, restos do corpo do antepassado das aves. Página 37. Acompanhem a leitura. Pedro, sempre muito entusiasmado, já fez estas pesquisas. Ele pesquisou sobre o Santana-Raptor, o Amazonsaurus, o Antarctosaurus e o Anhanguera piscator. Vamos ler as pesquisas feitas pelo Pedro. O que é? Santana-Raptor plácidos. O que é? Dinossauro carnívoro, se alimentava de carne, possivelmente da família de dinos famosos como o Tiranossauro Rex
e o Velociraptor. Onde foi encontrado? Em Santana do Cariri, no estado do Ceará. Comprimento 1 metro. Onde está o esqueleto? No Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, Santana Raptor foi encontrado no Ceará e o esqueleto está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Amazonsaurus maranhenses, o que é? Dinossauro herbívoro. Se alimentava de vegetais, de plantas. Onde foi encontrado? No estado do Maranhão. Comprimento, cerca de 10 metros. Onde está o esqueleto? No Museu Nacional de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Amazonsaurus maranhenses foi encontrado no Maranhão e o esqueleto dele está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Museu da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antarctosaurus brasiliensis, o que é? Dinossauro herbívoro, comia plantas, vegetais. Onde foi encontrado? Na região de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Comprimento, é possível que alcance 40 metros. Onde está o esqueleto? Na Universidade Estadual Paulista de São José do Rio Preto, São Paulo. O Antarctosaurus brasiliensis foi encontrado no estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, e o esqueleto dele está na Universidade de São José do Rio Preto. Anhanguera piscator, o que é? Pterossauro carnívoro. Ele se alimentava de carne. Onde foi encontrado? Na Chapada do Araripe, estado do Ceará. Comprimento, de uma ponta da asa a outra, 5 metros. Onde está o esqueleto? No Museu de História Natural de Taubaté, São Paulo. Então, o Anhanguera piscator foi encontrado também no estado do Ceará e o esqueleto dele se encontra no Museu de Taubaté, no estado de São Paulo. Página 38. Prestando atenção à página 38. Guaibasaurus candelariae, o que é? Dinossauro carnívoro, se alimentava de carne de outros animais. Onde foi encontrado? A oeste de Candelária, Rio Grande do Sul. E o comprimento? Não podemos ver, mas vamos ver onde ele foi encontrado. Foi encontrado no Rio Grande do Sul, o Guaibasaurus. Quem borrou a minha pesquisa? Bem, Pedro, não sei o que aconteceu, mas podemos verificar. Nesse momento, porém, meus alunos, vou desafiá-los em algumas situações problema. Então, ninguém sabe quem borrou a pesquisa do Pedro. E a professora vai colocar algumas situações problema. Só que esta atividade não iremos fazer porque não estamos na escola, não montamos os dinossauros e não temos como medi-los. Nessa atividade, mediríamos o dinossauro Santana Raptor com o palmo, com a mão da professora, com a medida da minha mão. E também mediríamos o Amazonsaurus com o palmo da professora, com a medida da minha mão. Montaríamos os dinossauros e também mediríamos com o palmo de um aluno. Montaríamos o Santana Raptor, chamaria as crianças para medirem com o palmo, com a mão. O Santana Raptor e o Amazonsaurus. Como não estamos na sala, não montamos os dinossauros e também não temos como encontrar essas medidas, não temos como fazer essas medidas à distância, não faremos essa atividade, não faremos a atividade da página 38. Página 39.
Também não faremos atividades da página 39, porque as atividades da página 39 dependem das medidas feitas com as mãos. Mas vamos realizar as atividades da página 40, começando com a situação problema 2. No dia seguinte, sabendo da empolgação dos alunos ao medir e comparar os dinossauros, a professora trouxe outras réguas. Propôs então a descoberta do número oculto pelo borrão na pesquisa de Pedro. Qual é o comprimento do Guaíbasaurus? Sabemos que para medi-lo foram necessárias 2 réguas Dino Santana. Não sabemos qual é o comprimento do Guaíbasaurus, mas sabemos que para medi-lo precisaríamos de 2 réguas Dino Santana. Ajude Pedro a restaurar sua pesquisa. Use a régua Dino Santana e descubra o comprimento do Guaíbasaurus. Eu não tenho a régua Dino Santana. Você também não tem a régua Dino Santana, que seria a régua com esse dinossauro. Na verdade, esta régua teria 1 metro de comprimento. Seria do tamanho daquela régua de madeira que temos na sala. Mas não montamos a régua do dinossauro Dino Santana, não temos a régua do dinossauro Dino Santana. Mas temos a informação, sabemos que esta régua, na realidade, teria 1 metro. 1 metro. Esta régua que você encontra na tela do seu celular e na tela do seu computador, na realidade não tem 1 metro, porque a réguinha que você está vendo foi diminuída. Mas pense bem, esta régua representa 1 metro. Imagine que ela tenha 1 metro. 1 metro é seria a medida do dinossauro Dino Santana. E o Guaíbasaurus? O Guaíbasaurus teria o tamanho de 2 Dino Santana. Então, para encontrarmos o tamanho, o comprimento do Guaíbasaurus, sabe o que poderemos fazer? Somar 1 mais 1. Não temos as réguas, mas sabemos que o Dino Santana mede 1 metro de comprimento. E o Guaíbasaurus tem o tamanho de 2 Dino Santanas. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Então, descobrimos que o Guaíbasaurus mede 2 metros. 2 metros. O que você vai fazer agora na sua apostila? No retângulo da situação problema 2, você vai fazer essa continha 1 mais 1, que é igual a 2. 2 metros. Pode fazer, estou esperando. Fizeram a conta? Copiaram no retângulo? Pois bem, não tínhamos montado o dinossauro, não tínhamos montado a régua
do dinossauro, mas descobrimos que cada régua dessa equivale a 1 metro. Se o Guaíbasaurus tem a medida de 2 dinossantanas e um dinossantana mede 1 metro, então fizemos 1 mais 1, 2. 1 mais 1 é igual a 2, 2 metros. O Guaíbasaurus tem 2 metros. Ainda na página 40, temos mais atividades. Você vai encontrar as outras atividades em outra tela, porque eu separei para a gente enxergar melhor. Como medir corretamente? Você conhece uma medida que permite a todos obter resultados idênticos? Você conhece medidas que permitem a todos a ter resultados iguais, resultados corretos, resultados idênticos? Como podemos medir? Podemos usar instrumentos de medidas. Podemos usar a régua para medir corretamente. A costureira usa fita métrica para medir o tecido e as roupas que costura. O marceneiro usa um metro de madeira para construir a cadeira, a mesa, o guarda-roupa. Ele mede usando o metro de madeira. O pedreiro usa a trena. Há pedreiros e engenheiros que também usam nas construções das casas o medidor digital. Eles apertam um botão e sai do medidor um raio laser. E esse raio percorre a distância a ser medida. Então, precisamos de todos esses instrumentos para medir com certeza o tamanho das coisas. Porque antigamente não existiam esses instrumentos. O homem utilizava o próprio corpo para medir. Usava as mãos, usava os pés. Se queria medir alguma coisa, usava as suas mãos, usava os pés e os passos. Mas isso criou uma grande confusão, porque cada um tinha a mão de um tamanho, o pé de um tamanho e o passo dava passos em tamanhos diferentes. Nada conseguia ser correto, nenhuma medida era igual à outra. Com o passar do tempo, o homem criou instrumentos de medida e usamos esses instrumentos para medir até hoje. Então, lá na perguntinha da apostila, você conhece uma medida que permite a todos obter resultados idênticos? Você vai escrever junto comigo. Conhecemos, C-O, NHE, M-O-S, conhecemos instrumentos, ins, tru, M-E, instrumento, coloca o N, instrumento, T-O, instrumentos, pula espacinho, D-E, pula espacinho, medidas, M-E, D-I, medida, D-A, medidas. Conhecemos instrumentos de medidas. Coloca 2 pontinhos porque vamos fazer a listagem dos instrumentos de medidas que conhecemos hoje. Então, quais instrumentos de medidas conhecemos? A régua, R-E, régua, vírgula, vamos escrever outro instrumento de medida. O medidor digital, D-O, R, medidor, pula espacinho, digital, D-I, G-I, digita, T-A-L,
vírgula. Atrena, trena, T-R-E, trena, N-A, trena. Fita métrica, F-I, fita, T-A, pula espacinho, métrica, M-E, acento no E, T-R-I, métrica, C-A, fita métrica, E, pula espacinho, O, vamos pular um espacinho a mais aqui, pula espacinho, metro, M-E, metro, T-R-O, metro, D-E, pula espacinho, madeira, M-A, D-E, madeira, R-A, ponto final. Então, hoje nós conhecemos instrumentos de medidas, régua, medidor digital, trena, fita métrica e o metro de madeira. Podem copiar na página 40, estou esperando. Já copiaram? Então passaremos à página 41. Fazendo a leitura da página 41. A pteropesca. No Brasil, de 110 milhões de anos atrás, o apetite do terrível Anhanguera piscator para comer peixes certamente era um fato. Esse pterossauro, em voos certeiros, lançava-se sobre suas presas para abocanhá-las e prendê-las com seus enormes e afiados dentes. Vamos brincar de pterossauro pescador? Convide seus amigos e vá para um espaço amplo na escola. Use régua construída por seu grupo em sala de aula para medir a distância do seu voo, que será representado pelo arremesso de um objeto, em uma emocionante pescaria de faz de conta. Não faremos essa atividade. Por que não faremos essa atividade? Porque não estamos na escola. E o que seria essa atividade? Uma criança pegaria uma bexiga cheia de areia ou farinha, lançaria a bexiga. Essa bexiga cairia em um lugar, derrubaria a farinha, areia, a marcação seria feita
E o que aconteceria? Iríamos medir o espaço do lançamento, do arremesso. Mas como não estamos na escola, não faremos essa atividade. Passaremos à página 42. A página 42 também não será feita, porque a página 42 é a explicação da brincadeira anterior. Página 43 também não será feita, porque a página 43 é o registro da brincadeira das páginas anteriores. Não faremos página 43, mas faremos a página 44. Vamos ler a situação problema. O grupo de Mariana foi ao pátio da escola para brincar com o jogo a pteropesca. A tabela abaixo mostra as anotações das crianças sobre a quantidade de réguas que usaram para medir a distância dos voos. Observe. Então, essas crianças fizeram a brincadeira, a Mariana, a Júlia e o Marcos. A Mariana participou da brincadeira, a Júlia e o Marcos realizaram a brincadeira. Encheram a bexiga de areia ou farinha, lançaram a bexiga e mediram a distância, o espaço do lançamento. A Mariana participou da brincadeira, a Júlia participou da brincadeira e mediu o espaço no chão, e o Marcos também participou da brincadeira e mediu o espaço no chão. E agora vamos observar a tabela. Eles fizeram 3 rodadas, que são os 3 voos. Primeiro voo, segundo voo, terceiro voo. Vamos observar a tabela. Agora, com base nos dados da tabela, responda. No primeiro voo, qual criança conseguiu alcançar a maior distância? No primeiro voo, a Mariana jogou a bexiga, mediu o espaço com as réguas e encontrou 7 réguas, 7 metros. A Júlia jogou a bexiga, marcou o espaço do arremesso e encontrou 5 réguas, 5 metros. E o Marcos também jogou a bexiga, marcou o espaço no chão e ele descobriu que ele jogou a uma distância de 10 metros. Qual criança conseguiu alcançar a maior distância? Prestem atenção. Mariana, 7 metros. Júlia, 5 metros. Marcos, 10 metros. O Marcos. Então, vamos escrever Marcos, M-A-R-C-O-S. Marcos. O Marcos conseguiu alcançar a maior distância. Próxima questão. No mesmo voo, qual criança alcançou a menor distância? Prestem atenção. No mesmo voo, ainda no primeiro voo, a Mariana jogou a bexiga e conseguiu a distância de 7 metros. A Júlia jogou a bexiga e conseguiu a distância de 5 metros. O Marcos jogou a bexiga e conseguiu a distância de 10 metros. Quem alcançou a menor distância? A Júlia. Então, vamos escrever Júlia. Júlia. Esse Júlia não tem acento, porque na tabelinha o nome não tem acento. Vamos à próxima questão. Compare as distâncias alcançadas pelas bexigas de Mariana e Marcos. Em qual dos voos eles obtiveram as distâncias
mais próximas. Então vamos estudar agora. Vamos descobrir as distâncias dos voos da Mariana e do Marcos. Quero descobrir quando eles tiveram distâncias próximas. Jogaram as bexigas em distâncias próximas. No primeiro voo, a Mariana jogou a bexiga e conseguiu 7 metros, o Marcos 10. No segundo voo, a Mariana jogou a bexiga a uma distância de 5 metros e o Marcos jogou a bexiga a uma distância de 6 metros. Nossa, bem próximo. A Mariana jogou a uma distância de 5 metros e o Marcos jogou a uma distância de 6 metros. Vou circular essa informação. A Mariana, no segundo voo, jogou uma distância de 5 metros e o Marcos jogou a uma distância de 6 metros. Que legal! Já no terceiro voo, a Mariana jogou a bexiga a uma distância de 5 metros e o Marcos jogou a bexiga a uma distância de 8 metros. Está longe. Então, a distância próxima entre eles foi a distância do segundo voo. A Mariana jogou a bexiga a 5 metros e o Marcos jogou a bexiga a 6 metros. Então, lá na próxima questão, vamos escrever segundo voo. Segundo é se-e-se-gu. G-u. Segu. Mas eu não quero segu, eu quero segundo. De-o. Segundo. Pula espaço. O segundo voo. No segundo voo, eles tiveram a distância próxima. Podem copiar na página 44 as respostas nos retângulos. Estou esperando. Agora, vamos à página 45. Hora de resolver problemas. Observe as imagens dessas duas espécies de dinossauros, cujos fósseis foram encontrados no Brasil. Esse dinossauro possui 10 metros, o Amazonsaurus e o Antarctosaurus não sabemos. Amazonsaurus possui 10 metros e o Antarctosaurus não sabemos. O Amazonsaurus media 10 metros de comprimento e o Antarctosaurus media 4 vezes o seu tamanho. Qual era a medida de comprimento do Antarctosaurus? Não sabemos qual é a medida de comprimento do Antarctosaurus. Apenas sabemos que o Amazonsaurus media 10 metros e o Antarctosaurus 4 vezes mais. Mas se o Antarctosaurus media 4 vezes mais, faremos o seguinte: 10
mais 10, mais 10, mais 10. Por que vamos fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10? Porque o Antarctosaurus media 4 vezes o tamanho do Amazonsaurus. Vamos separar unidade, dezena. 0 mais 0, 0. Mais 0, 0. Mais 0, 0. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. 40 metros. E outra maneira de resolver, vamos pensar. O Amazonsaurus media 10 metros, uma dezena. E o Antarctosaurus? 4 vezes mais. Então, vamos desenhar 4 dezenas. Uma vez, uma dezena. 2 dezenas. 3 dezenas. 4 dezenas. Vamos contar para descobrir que quantidade é essa? 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. 40 metros. O Antarctosaurus media 40 metros. Então, você pode responder na sua apostila. 40 metros. 40 metros. Pode copiar na página 45 a conta e as barrinhas no retângulo. Estou esperando. Terminaram a página 45? Passaremos agora a esta outra página, a esta outra tela. Vocês não têm a tela, essa imagem na apostila. Essa imagem eu montei para a gente entender o problema da página anterior. Esse é o Amazonsaurus. O Amazonsaurus mede 10 metros. O Amazonsaurus mede 10 metros. Dez metros. Cada Amazonsauro mede 10 metros. 10. Vamos arrumar esse número 10. Cada Amazonsauro mede 10 metros. 10 metros. E o Antarctosaurus, que é 4 vezes maior, quanto mede? 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Podemos somar barrinhas. 10 mais 10 mais 10 mais 10. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40.
O Antarctosaurus mede 40 metros. Dentro do tamanho do comprimento do Antarctosaurus cabem 4 Amazonsauros. Por isso falamos que o Antarctosaurus é 4 vezes maior, tem um comprimento 4 vezes maior do que o Amazonsaurus. Então, cada Amazonsaurus tem 10 metros. Cada barrinha dessa representa 10 metros. E o Antarctosaurus tem todo esse tamanho, o tamanho de 4 Amazonsauros juntos. Vamos contar para ter certeza de que o Antarctosaurus possui 40 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Isso mesmo. O Antarctosaurus tem 40 metros. Ele é 4 vezes maior do que um Amazonsauro. Vamos só chegar um pouquinho na página 46. Tinha previsto que a gente chegaria na página 45, mas vamos fazer só o exercício número 2 da página 46. E esta será a nossa última atividade do dia. Qual é a medida de comprimento de um Pycnonemosaurus? Para medi-lo, foram necessárias 6 réguas Dino Santana, colocadas em linha reta, uma depois da outra. Como faremos essa atividade? Não sabemos, não conhecemos o dinossauro Pycnonemosaurus, mas sabemos que o Pycnonemosaurus tem o tamanho de 6 réguas Dino Santana. Essa representa uma régua Dino Santana. E a régua Dino Santana possui 1 metro. A régua Dino Santana possui 1 metro. Então pensem bem, o Pycnonemosaurus tem o tamanho de 6 réguas dessa. 6 réguas de 1 metro. Para encontrarmos a resposta para esse problema, podemos pensar em fazer 1 metro, que é o tamanho de uma régua de um dinossauro Dino Santana, mais 1 metro. Outra régua 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 Dino Santana. Não sabemos o tamanho do Pycnonemosaurus, mas sabemos que para medi-lo precisamos de 6 réguas Dino Santana, 6 réguas de 1 metro. Então escrevemos 1 metro, 1 que corresponde a uma régua de 1 metro, 1, outra régua de 1 metro, 1 de outra régua de 1 metro, 1 de outra régua igual a essa de 1 metro, 1 de outra régua de 1 metro, 1 de outra régua de 1 metro. Para sabermos qual é o tamanho desse Pycnonemosaurus, é só somar. 1 mais 1, 2, mais 1,
3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. 6 metros. 6 metros. T-R-O-S. Podem copiar esta operação, esta continha. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 6 metros. Podem copiar na atividade número 2 da página 46. Copiaram? Terminaram? Então, aqui encerramos a aula de hoje. Assistam a todas as aulas. Mandem foto das atividades que vocês fizeram na apostila de vocês. Um grande abraço. Até a próxima aula.